Bom dia, pessoal. Aqui é a professora Daiane, a professora do nono ano de vocês. E aí, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre duas unidades no qual vocês receberam no roteiro, falando para que vocês fizessem exercício, dessem uma olhadinha, uma prévia, para a gente ter uma noção da explicação, certo? Como a gente está tendo aula online, também fica um pouco mais fácil para a gente estar esclarecendo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham aqui nesse vídeo, a gente vai estar se encontrando lá na aula online também para estar dando mais esse suporte para vocês. E também não esquecer que debaixo do roteiro tem lá nosso e-mail, né? E nesse e-mail vocês também podem estar me mandando as dúvidas que vocês tenham, ok? Bom, no último roteiro que vocês receberam, vocês viram que nós apresentamos duas unidades, a 11 e o capítulo 11 e o capítulo 12. Todos esses dois capítulos fazem parte da unidade 3 do livro de vocês, tá? Até porque essas duas unidades praticamente vão falar sobre o mesmo assunto. Quando eu digo o mesmo assunto, a parte gramatical. Só para vocês terem uma ideia, o primeiro capítulo, o capítulo 11 e o capítulo 12, eles foram divididos em duas partes. A primeira parte falando um pouquinho sobre vocabulário, que não tem regras, é apenas aumento de vocabulário. E a segunda parte falando um pouquinho de gramática, tá? Então, a primeira parte do capítulo 11 vai falar um pouquinho sobre epidemias, tá? Então, vocês vão abrir o livro de vocês, lá na unidade 3, capítulo 11, e essa parte de vocabulário, falando um pouquinho sobre epidemias, vocês vão dar uma lida, tá falando sobre várias situações, vocês vão pegar o vocabulário, tem dúvida, vai no dicionário, anota a tradução das palavras e tudo mais, tá? E aí, lá no capítulo 12, também da unidade 3, tá? Vai falar um pouquinho sobre a indústria alimentar. Então, também vai falar um pouquinho sobre esse vocabulário, esse aumento de palavras, que é muito importante até para a gente estar entrando na gramática. Não tem como a gente ter uma noção de regras, de interpretação de texto, compreensão de texto, sem vocês terem essa noção um pouquinho dessas palavras, tá? Então, eu preciso que vocês vão nesses dois capítulos e vocês dêem uma olhadinha para que a gente consiga entender bem melhor, tá? Agora, ambos os capítulos vai estar falando um pouquinho sobre a parte gramatical parecida ou idêntica ou a mesma coisa, vamos dizer assim, né? Essa parte gramatical vai falar um pouquinho sobre uma matéria chamada question tag, ou algumas gramáticas, alguns livros, vocês vão encontrar algumas aulas como tag question, que é a mesma coisa, tá? Então, de qualquer forma, quando a gente fala dessa matéria, é uma matéria muito gostosa de aprender, porque ela é muito fácil, tá? Eu costumo dizer que na nossa língua portuguesa a gente pratica sem perceber, porque é a nossa língua materna. Mas na língua inglesa, se a gente parar para pensar, a gente faz a todo momento sem saber que está praticando já a matéria. Bom, essa matéria chamada question tag são pequenas perguntinhas que nós colocamos ao final de uma frase, tá? Para confirmar ou negar algo que já tenha sido dito na primeira oração. Então, se eu tenho uma frase que eu digo assim, eu estudarei inglês hoje, eu não estudarei? Quando eu pergunto assim, amanhã terá prova de inglês, não terá? Então, quando a oração for positiva ou afirmativa, o question tag será negativo. Quando a oração for negativa, o question tag será positivo. Então, uma das regras básicas é essa. A frase começou positiva, o question tag, que é essa pequena perguntinha, será no final da frase de forma negativa. Se a frase começar de forma negativa, o question tag no finalzinho será de forma positiva. Agora, atenção, quando a gente estuda question tag, a gente revê alguns tempos verbais, como presente simples, passado simples, futuro simples, o continuous, o perfect e assim por diante. Então, a gente tem que ter uma ideia, tem que recapitular um pouquinho esses tempos verbais, certo? Porque, como eu falei para vocês, se eu tenho um is, um verbo to be is, de forma positiva na primeira frase, eu vou ter que trocar para a forma negativa no question tag, ficando isn't. E se eu tenho uma frase começando o sujeito, por exemplo, com uma pessoa chamada Carlos, eu devo trocar pelo seu pronome do sujeito, que eu tenho um correspondente, que é o he. Se eu tenho uma frase que começa, por exemplo, Iguaba Grande, eu não posso colocar lá no question tag e pegar esse mesmo sujeito e colocar como da mesma forma que esteja lá. Eu tenho que trocar pelo seu pronome do sujeito correspondente, que nesse caso é o it. Então, o question tag, ele é formado ou positivamente ou negativamente, mais o sujeito
trocado, substituído pelo seu pronome correspondente, ok? Então, só lembrando, os pronomes do sujeito são aqueles pronomes que vêm sempre no início de uma frase. Então, eu tenho I, you, he, she, it, we e you ou they. Então, eu tenho que analisar quem é o sujeito e trocar pelo seu pronome correspondente, tá? E esse question, e esse verbo, como eu falei para vocês, sendo positivo, troquei para o negativo. Se for negativo, troquei para o positivo, tá? Tudo isso que eu estou explicando para vocês tem exatamente nesses 2 capítulos, tá? Tem exemplos mais para vocês, tem recapitulando, relembrando alguns tempos verbais, como eu falei, toda a parte simple, toda a parte continuous, toda a parte perfect, enfim. Então, só para vocês já terem uma noção um pouco maior, tá? Então, a matéria é simples, a matéria é super tranquila. Então, dê uma olhadinha nesses 2 capítulos, façam, por favor, esses 2, a parte de vocabulário, para vocês pegarem o maior número possível de palavras, tá? Porque em inglês não adianta gravar, a gente tem que entender as palavras do nosso dia a dia, né? Do nosso cotidiano. E essa matéria, question tag, ó, facinho. Só tem que dar uma recapitulada, como eu falei para vocês, nessa regrinha, porque é a única regra praticamente que tem, tá? Essa inversão. Lembrando, se é uma pequena perguntinha, ao final tem que ter o ponto de interrogação. Isso é muito importante. Às vezes, um detalhe faz toda a diferença, tá? E como eu falei para vocês, troquei o verbo, eu tenho que substituir o sujeito pelo seu pronome correspondente. Porque se vocês, por acaso, pegarem uma questão aonde esteja o verbo corretamente, mas o pronome não esteja presente, sim o sujeito, por exemplo, pega um sujeito Maria, e tiver lá no final da frase, por exemplo, didn't Maria, está errado, tá? Eu teria que trocar pelo didn't she. Então, só vocês terem esse cuidado, esse alerta quando vocês forem olhar lá na apostila de vocês, tá bom? Então, essa foi a primeira parte desse nosso primeiro vídeo. Nosso vídeo é curto, a intenção é essa, até para que vocês fixem bem. Vocês sabem que o inglês é objetivo, não é enchendo aí essa parte de muito frufru, não tem muitas regras com a língua portuguesa, é bem diferente com relação a isso, né? É simples e objetivo. Basta a gente ter uma noção exatamente das regrinhas, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e se cuidem. Valeu?